Fala meus filhos, muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, muito obrigado pela sua audiência, como sempre. E o tema de hoje vai ser bem interessante, beleza? Hoje nós queremos trazer aqui mais um assunto a respeito de carreira, tá? Então a ideia hoje é trazer respostas para algumas perguntas que surgem na vida do desenvolvedor para te ajudar a ter maior maturidade, maior conhecimento e ter informações suficientes para você tomar a melhor decisão no momento que ela chegar para você, beleza? Para isso, eu separei aqui o vídeo em 7 perguntas-chave que nós vamos destrinchar para te trazer essa informação hoje. E as perguntas são: a primeira é, se você deve ou não fazer faculdade, né? Qual faculdade é a mais indicada caso você decida fazer? Quando aprender uma nova linguagem de programação, tá? Quando fazer um MBA ou uma certificação, né? Qual que é o melhor momento para ir? Qual é a hora de mudar de emprego também? Isso é uma pergunta comum que acontece em várias etapas da nossa carreira. Quando é a hora de fazer uma transição de carreira também, às vezes isso pode acontecer. E por último, como você sabe se está ou não preparado para uma vaga internacional, tá? Então nós vamos falar sobre esses temas no vídeo de hoje. E tudo isso vai ser com base na minha experiência, em observação, no que eu conversei com outros colegas e tudo mais, e consolidei aí ao longo desses anos para te trazer de forma mais direta como você pode conduzir cada um desses questionamentos, tá? Então a primeira delas, você deve ou não fazer faculdade? Antes da gente falar a resposta, é importante você ter em mente que a faculdade ela não vai te tornar um especialista. Não é fazendo a faculdade que você vai sair de lá sabendo já tudo sobre o tema específico lá que você estudou, ou que você vai sair com a experiência lá de não sei quanto, de todos os anos que você fez o curso. Geralmente é um curso ali de 2 a 4 anos que vai expandir o seu conhecimento. Você vai ter um leque de informações, você vai ter um arsenal de informações a mais que você pode utilizar quando você for aplicar aquele conhecimento na prática, tá? Então não espere que a faculdade vá te dar experiência, ela vai te dar conhecimento, vai expandir o teu conhecimento para no momento que você for aplicar na prática, de fato, você conseguir utilizar aquele conhecimento das melhores abordagens e tudo mais para que aquela sua experiência ela seja melhor conduzida, tá? Então, em resumo, é isso. Você não vai sair da faculdade com experiência, vai sair com conhecimento, com expansão de mentalidade, você vai ter lá networking, tá? Então, na faculdade ali, principalmente se você faz de modo presencial, você vai ter contato com outras pessoas e você vai ter contato com professores mais experientes, professores de mercado, pessoas que trabalham em outros segmentos, então você vai ter uma expansão de conhecimento. Além dessa expansão de conhecimento, pode ser também que você encontre, dependendo do curso da faculdade que você selecionou, que você tenha contato com coisas antigas, com coisas que já são usadas em poucas empresas, ou, por exemplo, na minha época de graduação, dentro da matéria eu tive aula de COBOL, né? Que na época que eu fiz já era bastante antigo, hoje mais ainda. Mas ainda existem empresas que usam, tá? E querendo ou não, às vezes você tem contato com coisas que não necessariamente você vai trabalhar na prática. Ou pode também querer trabalhar na prática. Eu tive pessoas que estudaram comigo que tinham interesse em trabalhar com COBOL, tá? Então cada um tem o seu estilo, tem o seu gosto e tal. Então é importante destacar isso, que você vai ter uma expansão de conhecimento, você vai entender as possibilidades, mas você não vai sair com experiência. Você vai expandir o seu networking, você vai conhecer outras pessoas, você vai escutar outros pontos de vista e você pode crescer intelectualmente através de todas essas informações, né? Do que você vai fazer com aquelas informações que você está recebendo, tá bom? Além disso, você tem um investimento alto de dinheiro, né, e tempo para fazer aquela faculdade, a não ser que você faça, por exemplo, uma faculdade pública, mas você vai ter um investimento ali de tempo, de dedicação para conseguir fazer as coisas acontecerem. E o último ponto quem faz a faculdade é o aluno, não é o professor. Então não espere que você vai chegar lá e você vai receber tudo de mão beijada, tá? Tudo que você receber ali de informação depende de você
aprimorar aquele conhecimento e transformar aquele conhecimento em experiência. Não espere que o professor é obrigado a te tornar ali uma pessoa especialista naquele determinado assunto. Não é. Ele vai te apresentar, vai te dar aquela informação, mas no final das contas são as suas experiências que vão trazer de fato que vão fazer valer aquele conhecimento, tá? E em resumo de tudo isso, qual que é a minha opinião sobre fazer faculdade ou não? Eu acho que você tem que fazer faculdade sim, principalmente por conta dessa expansão de conhecimento. Você vai ter um leque de informações ali na sua caixa de ferramentas que algum dia elas podem ser úteis. Além disso, a sua rede de contatos, as pessoas com que você conversa, as amizades que você faz, os contatos que você faz com os professores, podem te abrir inúmeras portas futuramente. Você não tem como mensurar o poder do network que você faz ali através do contato com as pessoas. Então, por exemplo, até na minha época de faculdade, o meu primeiro estágio foi de fato ali com um professor. O professor que via a minha dedicação na aula, quanto eu estudava e tudo mais. E o próprio professor me chamou para atuar em um projeto junto com ele. Aí depois disso eu me mudei para São Paulo e tal, fui fazer estágio em outra empresa, mas assim, a primeira oportunidade prática ali onde eu recebi dinheiro por estar programando foi através de um contato com o professor na sala de aula, tá? Esse contato também com as pessoas na sala de aula me fez evoluir muito rápido, porque se eu tivesse ficado na minha zona de conforto e não ter ido fazer uma faculdade, eu não teria referência de como as pessoas agiam no mercado, né? Então, quando eu entrei na faculdade, as pessoas já estavam num nível muito maior do que o meu. Eu tinha conhecimento muito baixo, muito raso ali sobre tecnologia, sobre qualquer coisa. Então, me obrigou a ir atrás por conta própria de mais conhecimento, de entendimento, de estudar, para conseguir, no mínimo, entender o que as conversas, entender o nível de diálogo, conseguir me conectar mais com as pessoas. Então foi muito interessante para mim, funcionou muito bem e eu acredito que você deveria fazer, tá? Aí vem a segunda pergunta. Beleza, se você decidiu fazer a faculdade, qual faculdade é a mais indicada? Então você precisa definir se você quer ir para uma carreira mais de desenvolvimento, se você quer ir para uma linha mais de trabalhar com hardware, de trabalhar com software, se você quer trabalhar com gestão de projetos, se você quer trabalhar com levantamento de requisitos, se você quer trabalhar com design, se você quer trabalhar com front, com back, enfim, você precisa decidir o que você deseja para a sua carreira, tá? E com base nisso, você vai escolher qual curso melhor se encaixa para cada um dos caminhos que você deseja tomar. Então, por exemplo, se você escolhe fazer ciência da computação, a ciência da computação é o curso mais base, né? O curso mais amplo que nós temos aí no universo de tecnologia, eu acho que é um dos mais antigos, se não for o mais antigo, que vai te dar todos os fundamentos ali necessários da parte de computação. Então vai passar lá por arquitetura de computadores, vai passar ali por estrutura de dados, por lógica, por algoritmos, por solução de problemas complexos e tudo mais, vai mostrar ali como que funciona num nível maior de detalhes ali o processador, como que funciona a conexão ali da memória com a placa-mãe, sei lá, vai te dar um leque muito grande de informações para você entender como é que funciona de fato a computação, tá? É um curso de 4 anos, é uma graduação e é ideal para quem quer ter um leque maior de possibilidades. Na verdade, eu acredito que quem faz ciência da computação tem uma gama de possibilidades maior no sentido de você não tem certeza ainda de qual área que você quer, se você quer trabalhar mais com hardware, com software, se você quer ser programador, se você quer gerenciar projeto e tudo mais. Isso vai te ajudar a ter uma ampla visão de todo o mercado, de todo o campo e você escolher depois disso qual o melhor subsegmento ali se encaixa para você. Aí depois a gente tem o curso de engenharia da computação, né? A engenharia da computação ela mescla ali coisas da engenharia elétrica com ciências da computação, né? E combina ali muito os estudos de hardware, de software, de como essas coisas se comunicam, né? De como que elas se conectam. E geralmente quem se forma, né, em engenharia da computação tem um foco muito maior em automações envolvendo componentes físicos, os hardwares em si, né? Então, isso acaba tendo um perfil mais de quem quer trabalhar com esse tipo de coisa, sei lá, automação residencial ou industrial, né? Coisas que envolvem de fato ali as áreas da engenharia para você criar soluções do mundo físico, digamos assim. A gente tem também o curso, também que é famoso, que é o de Sistemas da Informação. Ele já é um curso um pouco mais teórico, digamos assim.
eu vou dizer que ele é um curso que envolve um pouco mais a conexão entre tecnologia e negócios. Ele tem também uma duração de 4 anos e, diferente da ciência da computação, ele quer trazer um pouco mais de foco ali em como fazer o uso dos sistemas, das informações e tal, de como que essas coisas se conectam, de como que isso se conectam de fato com o negócio. Então, geralmente, ele é um pouco mais indicado, eu acredito, para quem quer trabalhar com análise de sistemas ou como analista de negócios, como gestão de projeto, tá? Porque é uma linha mais de gerenciamento, algo nesse sentido. Eu acredito que faz mais sentido um curso de sistema da informação, porque você não vai ter uma profundidade tão grande ali, por exemplo, a baixo nível, como você tem um curso de ciência da computação, um curso de ciências da computação, tá? Então, o de sistemas da informação ele é mais alto nível, digamos assim. Então, eu acredito que ele faz mais sentido para pessoas que querem mais trabalhar com áreas relacionadas a negócio ali, conectado com tecnologia. E por último, mas não menos importante, a gente tem um outro curso que é muito famoso, que é um tecnólogo na prática, que é o curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Esse é um curso muito mais especializado para quem tem certeza que quer ser desenvolvedor. Esse foi o curso que eu fiz, porque quando eu comecei eu já tinha certeza que eu queria ser desenvolvedor. Então, ele geralmente tem uma duração média de 2 a 3 anos, tá? Por que eu considero ele um bom curso para quem quer ser desenvolvedor? Ele vai dar toda a base ali, todo o conhecimento fundamental, então, desde arquitetura de computadores, de redes, de camadas ali, de back-end, front-end, de cloud. Ele vai dar toda uma série de conhecimentos que estão relacionados à parte de desenvolvimento do sistema, e o foco é muito maior na prática de desenvolvimento, na estrutura de dados, algoritmos e tal. Então, é um curso bem interessante, por ele ter uma duração menor. É mais fácil dele ser atualizado, de você conseguir pegar aquele conhecimento e de fato aplicar na prática, né? Então, eu acredito que é um curso muito mais prático assim, e você consegue colher o resultado das experiências, do conhecimento que você adquire ali muito mais fácil, porque você já está muito mais direcionado, eu acredito, tá? Então, acho que é bem relevante também. No geral, a gente tem vários cursos. Eu elenquei aqui esses 4 principais. Cada um deles tem um foco, tem um público-alvo ali, tem um perfil específico. Então, cabe a você ali definir o que de fato você pretende para sua carreira e escolher, acredito que dentre um desses ali, qual que seria o melhor, tá? E aí vem a próxima pergunta. Quando aprender uma nova linguagem de programação? O livro Programador Pragmático, ele diz que a gente deveria aprender uma nova linguagem de programação por ano, tá? Por quê? Porque aprendendo uma nova linguagem, nós vamos expandir a nossa caixa de ferramentas, mais uma vez, para conseguir resolver problemas de desenvolvimento de diferentes maneiras. Então, isso vai te ajudar a você entender e conseguir pensar também explorando outras áreas do cérebro. Por exemplo, se você programa ali usando uma linguagem altamente tipada e você também conhece uma outra linguagem que é mais fraca de tipagem, ou você trabalha com uma linguagem funcional e depois vai trabalhar com a outra linguagem que é mais estruturada, então que usa indentação, outra que usa chaves. Quando você aprende linguagens diferentes que usam sintaxes e modelos e estruturas de programação ali diferentes, isso te ajuda de fato a você se tornar um programador melhor. E não quer dizer que você precisa todo ano se tornar um especialista em uma linguagem nova, não é isso que é a recomendação. A recomendação é você aprender essas linguagens, né? Aprender ali como fazer um uso no mínimo básico delas ali, como fazer um sistema, um CRUD simples, eu diria, para você conseguir de fato compreender a conexão entre todas as camadas e conseguir entender como cada linguagem resolve o problema. Com isso, você vai se tornar uma pessoa muito mais preparada para resolver problemas complexos futuramente, né? Isso eu acredito que ajuda bastante nesse desenvolvimento como desenvolvedor, tá? Aí vem a próxima. Você deve ou não fazer uma certificação MBA? Para ambas as possibilidades, eu recomendo que você só faça se você já tem alguns anos de experiência, tá? Então, seja fazer uma certificação para se especializar em alguma coisa, ou seja fazer um MBA, não adianta você querer fazer sendo que você não tem bagagem ainda para conseguir entender e conectar aquele conhecimento que você vai receber com as coisas que você já vivenciou, ou como você poderia resolver aqueles problemas que você vivenciou
de forma diferente usando aquele conhecimento novo. Então eu acredito que pelo menos você tem que ter ali de 1 a 2 anos de experiência prática em alguma área para conseguir fazer o MBA de alguma coisa. No meu caso, por exemplo, eu fiz o MBA de arquitetura de software. Porém, eu só fui fazer o MBA de arquitetura de software, de arquitetura de soluções, perdão, só fui fazer o MBA depois que eu já era líder técnico. Então eu fiz toda a minha trilha ali, toda a minha carreira como desenvolvedor, né, estagiário, dev júnior, pleno, sênior, líder técnico, para aí sim conseguir fazer o MBA. Por quê? Eu estava em um momento que realmente, eu já tinha uma bagagem, eu já tinha conhecimento, eu já tinha experiência prática, eu já sabia como que as coisas funcionavam, e eu peguei aquele conhecimento do MBA, conectei com tudo aquilo que eu já tinha aprendido. Isso me tornou um profissional cada vez melhor e me ajudou a entender e melhorar algumas técnicas, ou às vezes até conseguir compreender e saber o nome, digamos assim, das coisas que eu já usava e eu não sabia que tinha uma teoria atrelada àquilo. Então isso realmente faz sentido quando você já tem uma bagagem. Se você vai muito cru, vai fazer um MBA quando você não tem ainda tanta experiência, tudo aquilo vai ser muito difícil para você conseguir conectar, para conseguir aterrissar para você na prática, né? E o mesmo vale para certificação. Se você quer fazer uma certificação, por exemplo, em C Sharp, você já tem experiência em C Sharp, você já vivenciou, já desenvolveu vários sistemas para conseguir falar se aquilo que você está recebendo de conhecimento, em qual cenário se encaixa, né? E como que isso pode te ajudar no dia a dia, como isso pode ajudar a empresa que você trabalha, o produto que você trabalha. Então é interessante você ter essa bagagem antes de fato de começar essa empreitada, tá? E só para fechar, além de você ter essa bagagem, é interessante você entender a perspectiva de carreira que você tem dali para frente. Então vamos supor, você trabalhou com C Sharp aí durante 3, 4 anos, mas você está fazendo uma transição para trabalhar com Java, por exemplo. Será que faz sentido você fazer uma certificação em C Sharp? Você vai conseguir continuar aplicando aquele conhecimento novo, ou você só quer a certificação para ter o diploma, digamos assim, para ficar certificado? É importante você estar atento que conhecimento por conhecimento não vale de nada. É importante você ter o conhecimento se você conseguir aplicar, beleza? Porque na prática, você ficar enchendo o seu cérebro de informações que você não usa, isso vai ser esquecido em determinado momento. Então, o melhor uso ali desse conhecimento é quando você consegue, de fato, aplicar e ganhar experiência com aquilo, tá? E aí agora uma pergunta polêmica, né? No final das contas, quando é a hora de mudar de emprego? Tá? Tem muita gente que fala sobre isso. O que eu acredito? No final das contas, você precisa se fazer algumas perguntas. E essas perguntas têm o intuito, de fato, de você conhecer a si mesmo, tá? Então, você precisa entender o que você quer para a sua vida, né? O que você planeja para a sua carreira, qual o seu momento atual, se você tem uma certa segurança, né, ou um paraquedas para conseguir fazer essa mudança. E obviamente essa pergunta de segurança também vai depender do seu momento e do seu apetite a risco. Se você prefere trabalhar em um ambiente mais previsível ou um ambiente mais dinâmico, tá? Então tudo isso influencia se você deve ou não mudar de emprego. E além disso, você tem que se questionar, você está aprendendo alguma coisa nova no seu emprego atual? Ou o emprego novo vai te oferecer a oportunidade de aprender alguma coisa nova? Você vai estar sendo desafiado no novo, você está sendo desafiado no atual, né? Você tem oportunidade de crescimento aqui, ou vai ter lá, vai ter nessa transição, você vai ter também uma melhora de salário, por exemplo, ou não vai? Então todas essas questões aí precisam ser respondidas para te ajudar nesse processo decisório. O que eu geralmente fazia nesses momentos? Eu pegava, analisava as oportunidades, analisava o meu momento, beleza, cheguei num momento aqui na empresa atual, cara, eu tô aprendendo mais ou tô estagnado, tem ainda algum cargo aqui, tem alguma projeção que eu posso chegar ou não posso? Eu sou uma pessoa que sou muito mais movida a desafios. Obviamente a parte financeira é sempre importante, mas o que me pega mais, por exemplo, é desafio. Eu gosto de estar sempre aprendendo com pessoas mais inteligentes do que eu, de estar em ambientes que me tiram da minha zona de conforto, digamos assim, e me levam a novos aprendizados. Então, quando chegavam em um platô, digamos assim, me chegava uma oportunidade que me parecia que me trazia aquela experiência, então, geralmente eu tendia a fazer essa transição, porque no final das contas, principalmente quando você está ali na fase entre saindo de júnior indo para um desenvolvedor pleno, se você está bem estruturado, está bem fundamentado, você vai acabar recebendo bastante assédio, digamos assim, né? Vai vir bastante gente querendo te procurar ali
para te oferecer oportunidades. E geralmente por uma diferença pouca de salário ou então uma diferença pouca de desafio. Então não faz sentido, né? Eu recebi esse conselho de uma pessoa que era muito mais experiente do que eu naquela época. Não faz sentido ficar mudando toda hora por, sei lá, R$100 de diferença. O que fazia sentido era dependendo do desafio, do que aquilo ia trazer para minha carreira e tudo mais. Além disso, eu tinha um plano de ganhar experiência em diferentes mercados, em diferentes segmentos, em diferentes tecnologias. Então, eu fazia essa transição quando se alinhava com todo aquele meu plano, com todo aquele meu contexto, com tudo aquilo que eu estava imaginando para a minha carreira. Então, é muito do momento que você está. Você precisa se avaliar. E aí, como você pode fazer isso também? Você pode fazer uma análise SWOT, né? Não sei se você já sabe como é que funciona, mas se não sabe, pesquisa depois aí no Google, SWOT, S-W-O-T, faz essa análise entre a sua situação atual e a situação nova. Depois de você ter feito essa análise de ambos os casos, você precisa colocar uma meta ali, um objetivo. O que você deseja para a sua carreira e depois você vai confrontar, dentro daquela análise SWOT, qual das duas oportunidades faz mais sentido? Faz mais sentido você ficar ou faz mais sentido você ir para a nova, dado aquele seu objetivo? E aí, com isso, conversa com seus familiares, conversa com as pessoas que estão ao seu redor e toma a decisão. Às vezes eu tomava a decisão só conversando com minha esposa. Às vezes eu ligava para algum amigo e a gente conversava ali a respeito de carreira, né, o que ele achava e tudo mais. Então, isso vai, independente do caminho ali que você tome, vai requerer coragem, né? Você vai precisar dizer não para alguém e vai precisar assumir as responsabilidades daquela decisão que você tomou no final das contas. Então é importante você estar munido de informações, faz a análise, define o seu objetivo e vai na certeza ali do que você escolheu. Assuma a responsabilidade sobre aquilo e segue o jogo. Se mais pra frente não deu certo, cara, tenta de novo em um outro momento, né? Refaz aquela análise e tudo mais, verifica onde você errou e faz essa verificação para você aprender a tomar a melhor decisão novamente em um outro momento. Show. Aí a próxima pergunta, cara, quando é o momento de fazer uma transição de carreira? Isso aqui vai depender também de qual trilha que você está seguindo. Então vamos supor, no meu caso, eu decidi fazer uma transição de carreira quando eu fui entrar na área de tecnologia. Antes de trabalhar com tecnologia, eu trabalhava com comércio exterior. Então, eu decidi trabalhar com tecnologia, decidi trabalhar com desenvolvimento. Com isso, eu precisei sair de uma carreira que eu estava trilhando ali no mercado de comércio exterior para entrar nessa carreira de tecnologia. Esse aqui é um ponto de decisão dado o meu objetivo mais uma vez. E por que eu decidi tomar essa decisão? Muito por conta do meu perfil, né? Eu, com o comércio exterior, ele geralmente é um ambiente mais controlado, entre aspas, no sentido de atividade, né? Você geralmente vai fazer atividades repetitivas. Todo dia eu tinha que ir lá, por exemplo, entender quais são os navios que estão desembarcando e conseguir fazer a liberação do pagamento para aquele navio ser transportado para o terminal A, para o terminal B e tudo mais. Geralmente eu tinha ali um roteiro, né, pré-definido do que eu tinha que fazer todo dia, que eu tinha que ligar, o que eu tinha que fazer para liberar uma carga, conseguir informações ali de onde a mercadoria se encontrava. Então eu tinha geralmente um roteiro. E isso, me deixava extremamente frustrado, porque chega um determinado momento que eu já estava super eficiente naquilo e, fazia todo o meu trabalho, mas no final das contas era sempre a mesma coisa, né? Eu performava muito bem no meu trabalho, mas era sempre a mesma coisa. E eu gostaria de trabalhar com um ambiente mais dinâmico, que me desafiasse mais, como eu já comentei. Então, esse foi um ponto de decisão que eu tive naquele momento. Depois, um pouquinho mais para frente, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o mundo de agilidade, né? Sobre Scrum e tudo mais, e eu comecei a me interessar sobre isso. E chegou um determinado momento da minha carreira que eu tinha interesse, por exemplo, em talvez fazer uma transição ali para uma carreira mais de gestão, no sentido de, ou de ser Product Owner, ou sou gerente de projeto, ou ser agilista, algo nesse sentido. Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a frequentar meetups, comecei a ver cursos, né? Eu fiz algumas certificações, inclusive, ali da Scrum.org, para aprender mais sobre o assunto. Cara, e gostei bastante da certificação, gostei ali do ambiente e tal, fiz alguns meetups. E aí, chegou um momento que eu precisei definir na prática e aí, qual caminho que eu queria seguir. No final das contas, eu optei por ficar no mundo de desenvolvimento. Porém, como que eu tomei essa decisão? Agora eu não lembro quem foi que me deu essa dica, mas a pessoa me falou assim, pega 2 livros, pega um livro técnico e pega um livro de agilidade, por exemplo. Com esses 2 livros na mão, você define qual dos dois
está te chamando mais? Digamos assim, qual dos dois livros ali trazendo aquele sentimento de que, putz, está te dando mais vontade de ler? Então, com essa informação, o livro técnico me chamava mais atenção. Então, a partir disso, eu decidi continuar focado aqui na área técnica, que não estava no momento de ir para a área de agilidade e tudo mais. Independente disso, o que foi interessante dessa experiência? Através desses cursos, desse meetup, dessas certificações que eu fiz, eu consegui aumentar o meu conhecimento e eu consegui trazer aquele conhecimento prático para o meu dia a dia como desenvolvedor. Agora, olhando na cabeça de como um agilista, de como um product owner, de como uma pessoa de negócios assim pensa, eu consegui trazer isso para o meu dia a dia e isso me tornou um desenvolvedor muito melhor. Então, me ajudou a me transformar em uma pessoa mais técnica, eu ter feito essa cogitação, digamos assim, de mudar de área e ter feito essa experiência antes de diretamente me jogar, como eu fiz ali na primeira transição, onde eu saí da parte de comércio exterior para tecnologia. Putz, eu fechei mesmo a porta ali naquele momento e fui para a área de tecnologia de cabeça. Eu não tinha, na minha cabeça, né, não tinha possibilidade de voltar atrás. Nessa segunda transição, era uma transição ainda dentro da área, né, era só um segmento diferente, e eu consegui fazer essa experimentação antes de fato de decidir se eu ia naquela linha ou não. Então isso me ajudou bastante e me tornou um profissional cada vez melhor. E agora a pergunta aqui para a gente fechar o vídeo de hoje. Como saber se você está preparado ou não para uma vaga internacional? As vagas internacionais, geralmente são direcionadas mais para especialistas. Então aqui no Brasil a gente tem muito a cultura do full stack, né? Eu não acho isso ruim, eu gosto de trabalhar com diversas camadas. Porém, quando a gente vai para uma vaga mais internacional, geralmente ela é mais direcionada. Ou você vai trabalhar com back-end, ou você vai trabalhar com front-end, ou você vai trabalhar com mobile. Geralmente as empresas são maiores, elas são mais estruturadas, elas te permitem você ser mais especialistas. Então, no final das contas, você vai precisar escolher, se você é um full stack, por exemplo, vai precisar escolher uma área de atuação. Qual área de atuação você se sente melhor? É front, é back, é mobile, sei lá, é cloud, é infra? O que você prefere trabalhar? Definiu isso? Padroniza o teu currículo, você vai precisar padronizar o teu currículo para que seja direcionado para esse tipo de posição. Aí, o que você vai precisar ter também de requisito? Você vai precisar ter o teu inglês, no mínimo ali intermediário, para você ter um diálogo, né? Então, você vai fazer entrevista, e geralmente você faz uma entrevista com alguém de RH, com alguém técnico, ou em alguns casos até com o gestor do próprio produto, da própria área. Então, você vai precisar ter um diálogo ali aceitável. A rotina desse pessoal, aí vai depender do caso. Em algumas empresas é uma rotina mais assíncrona, digamos assim, dependendo do fuso horário, etc. Então a galera se comunica muito por chat. Em outras você vai ter que fazer daily, vai ter que conversar com a galera o tempo inteiro ali ao vivo. Então é bom você estar com o inglês pelo menos intermediário para você conseguir ter uma conversa razoável ali com as pessoas. Fora isso, você também vai precisar se especializar em princípios. O que isso significa? Além de escolher a área, o segmento que você quer ir, se vai ser front, back, etc., você precisa saber fundamentos e princípios de algoritmo, de lógica. Por quê? Por exemplo, eu tive experiência de passar numa posição internacional de desenvolvedor back-end. Durante o processo seletivo e até depois em conversas posteriores, eu fiz a entrevista em diversas empresas, o que ficou muito claro para mim? Eles olham muito para essa questão de fundamentos. Então, qual que era uma pergunta comum? Tinha muita pergunta relacionada à complexidade de algoritmo, né? Por exemplo, sobre o Big O Notation, né? Como você calcular se aquele algoritmo de fato é performático ou não está. Tinha também algumas questões, alguns desafios a respeito de estrutura de dados, de como você resolver lá, fazer ordenação de itens, de como você mexer com matriz, esse tipo de coisa. Então, eles pegam muito essa parte de estrutura de dados, de algoritmo, de complexidade, de cálculos de complexidade, e isso é muito vivo assim no dia a dia, isso é muito valorizado. Então, para você estar preparado para uma posição dessa, você precisa estar muito fundamentado em estrutura de dados, em complexidade de algoritmos, em cálculo de complexidade de algoritmo, em fundamentos aqui de programação, de lógica e tudo mais. Precisa ter um inglês no mínimo intermediário e você vai precisar selecionar uma área de atuação. Além disso, o que é importante? Você saber se valorizar. Dependendo da empresa onde você for passar, eu já tive uma experiência de, a pessoa oferecia lá uma vaga com um valor X e durante a negociação, durante o processo seletivo ali, sei lá, na hora de você receber a proposta, o pessoal vinha
e te dava uma proposta com valor menor. Então, se você não saber se valorizar, eles fazem isso simplesmente porque o pessoal lá que vai mandar a proposta, eles têm a missão de gerar menos custo para a empresa. Mas se você souber ali negociar, falar bem e conseguir de fato se valorizar, você vai conseguir pelo menos alcançar ali o valor que seja justo para você, que você acha que faz sentido e que também foi, por exemplo, divulgado na vaga. Então é importante você ter isso muito claro e às vezes não aceitar a proposta de primeira, porque isso pode ser simplesmente uma questão de negociação ali da posição e essas empresas geralmente elas têm verba para conseguir te pagar um pouco melhor ali, se você achar que está em um nível suficiente de conhecimento. Agora, se você já tem todos esses requisitos, mas você acha que essa posição vai ser muito mais para você aprender, aí eu não vejo sentido, talvez até tanto você ficar brigando por salário, mas se você já está um nível mais sênior e já consegue se garantir nesse sentido, então acredito que faz sentido sim você se valorizar aí para trabalhar mais confortável também, tá bom? Então, espero que esse conteúdo possa ajudar você a tomar as decisões no momento que elas chegarem para você, né? Que essas perguntas chegarem para você e que você consiga, de fato, se tornar uma pessoa cada vez mais madura, cada vez mais sênior e saber direcionar cada vez melhor ali a sua carreira. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de compartilhar, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos ali que são desenvolvedores, que às vezes está passando por esse momento de alguma dessas perguntas que eu citei aqui. E se você tem mais algum ponto aí que deseja que eu traga no próximo vídeo ou está com alguma dúvida de como fazer alguma questão da sua carreira, deixa aqui nos comentários, eu gostaria de te ouvir também. Espero você no próximo vídeo e tchau!